Olá, meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio Alemão. Nós temos hoje uma coisa para mostrar para vocês que mostra que apesar da gente todos os anos pagar o IPTU por nosso imóvel, por nosso bem, por nosso terreno, etc, etc, tudo isso mostra claramente que nós não somos donos disso, gente. Não, porque quando a realidade bate na porta, você pode ficar bem surpreendido. Apesar de você achar que essa casa, esse terreno é meu. Eu sou dono disso. Essa é a minha terra. Não, gente. Não. Mostrou-se agora nesse momento claramente na França, gente. Onde um agricultor encontrou na sua área, na sua terra, na sua própria terra, gente. Ele encontrou um tesouro, gente. Um tesouro, que vale mais ou menos calculado 150 toneladas de ouro, gente. Calculado em mais de 4 bilhões de euros. E o que aconteceu? O governo desapropria a terra dele e ele sai sem nada, gente. Apesar de achar o melhor tesouro dos últimos anos na França, gente. Escutam só, uma história quase inacreditável está se desenrolando atualmente na região França de Auvergne. Um fazendeiro descobriu o que provavelmente é o maior veio de ouro da história da França, o que provavelmente é em sua própria terra. Mas, em vez de poder comemorar, lógico, né, que seria na verdade, ainda mais para um agricultor, uma coisa para comemorar, né, porque eles têm uma vida difícil, a descoberta, ele foi praticamente expropriado pelo Estado, gente. Ali se mostra realmente a sua liberdade. O valor estimado da descoberta de mais de 150 toneladas de ouro é de cerca de 4 bilhões de euros. Gente, imagina se vocês encontram um tesouro desse. Depois dessa aqui, vocês ficariam andando para lá e para cá, chamando alguém, dizendo que nós achamos alguma coisa aqui? Você fica ainda expropriado? Pois é, o que inicialmente começou com uma conta de fadas, rapidamente se transformou em um pesadelo para o fazendeiro francês. Escutam só. Durante o trabalho de campo de rotina, ele encontrou várias peças de ouro no chão. Sabe? Sempre de novo tratou desse chão e de repente surgiram várias peças de ouro. Após uma investigação inicial, geólogos confirmaram a descoberta sensacional. Um enorme veio de ouro com um volume estimado de mais de 150 toneladas do metal precioso, gente. O que vocês fariam se vocês tivessem descoberto isso no seu terreno? Mas a alegria inicial do fazendeiro não durou muito. O governo francês imediatamente invocou uma lei de mineração antiquada, segundo a qual o subsolo não pertence ao proprietário da terra, mas está sujeito ao controle estatal. Gente, a nossa terra, o nosso terreno, na verdade, não é o solo. O que é nosso são apenas os primeiros centímetros. Tá entendendo? O que tem debaixo disso não é da gente, não, né? Mesmo você podendo cavar e não sei o que, mas não é de você.
segundo a qual o subsolo não pertence ao proprietário da terra, mas está sujeito ao controle estatal. Outro exemplo assustador de como o Estado mina os direitos de propriedade de seus cidadãos com leis questionáveis. Eu até posso entender se, no caso, existe lá uma lei de ouro tal, e é calculada em tal, você tem um certo valor a receber. Não tudo, né, logicamente, mas de repente 10%, ou depende do valor, né, que tem uma tipo escada, né, quanto mais alto o valor é, menos você ganha em porcentagem, mas você fica sem nada, zerado, e ainda é capaz de perder o seu terreno ou ganha em troca outro terreno meio afastado. O que é particularmente interessante é que as autoridades ainda não aprovaram, escutam só, a mineração de ouro, supostamente por razões de conservação da natureza. Enquanto especialistas econômicos falam em centenas de novos empregos e um estímulo econômico significativo para a região estruturalmente fraca, ambientalistas militantes estão bloqueando o projeto. Esse caso mostra mais uma vez como o Estado atropela os direitos dos proprietários. Porque na verdade, a gente já viu isso em 2020, a gente não tem direitos. Não, você é deixado de pensar que esse é meu direito, aquele é meu direito, eu sou, né? Mas quando realmente se trata de algo mais importante, os teus direitos, já eram. Essa é a verdade. Na verdade, você só tem o direito enquanto o governo deixa. Se ele mudar de ideia, você não tem mais direito não, gente. De repente, você fica em casa e o resto a gente vê depois. De repente, você é expropriado do seu solo, gente. Né? Em vez de considerar o legítimo descobridor e proprietário de terras pelo menos uma compensação adequada, ele é completamente expropriado por meio de leis antiquadas. Um processo que, na verdade, deveria ser impensável em um Estado constitucional moderno. Esse Estado constitucional é moderno enquanto nós estamos assim, sem se mexer. Agora, enquanto você, de repente, você vai nas ruas lutar pelos seus direitos, você fica informando as pessoas sobre coisas que não são bem vistas. De repente, o seu alcance é diminuído. De repente, alguém bate na tua porta. De repente, alguém tira a tua terra e assim adiante. Esses são os nossos direitos, gente. Você já pode imaginar onde você pode colocar esses nossos direitos, né? O que começou com um golpe de sorte para o fazendeiro trabalhador acabou se tornando uma lição sobre arbitrariedade governamental e desrespeito aos direitos de propriedade. Enquanto o descobridor legítimo não recebe nada, o Estado garante bilhões em valores. Um escândalo que mostra claramente quão importante seria a proteção da propriedade privada. Esquece, gente. Propriedade privada, esquece, gente. Você, sabe por que você consegue uma propriedade privada? É porque você tem que pagar muito, tem que pagar imposto, né? Um monte de pessoas vivem disso, gente. E o governo também tira um monte desse valor que você vai pagando. Mas o direito mesmo, você não tem. Basta acontecer uma coisa que nem com a agricultura aqui e você vê como é a realidade. Tanto quanto eles colocam leis, eles colocam isso, aquilo, enquanto você não tem contato com essas leis, não te atinge, você acha que está tudo normal, tudo uma beleza. A partir daquele momento
que você de repente faz uma coisa que pode surgir um processo, você nem pensa por quê, porque você acha que isso foi uma coisa pequena, de repente você entra nessa roda de burocracia e aí você vai ver quais são as leis que existem que podem fazer com que você perca tudo. Gente, forte abraço. Mais absurdos aqui sempre no canal do Caio. Até mais.